Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hablar de las horas en español. Então, que hora é? Essa é a pergunta para saber as horas. Em português a gente fala que horas são, em espanhol, que hora é? E aí vem a resposta, por exemplo, é 1 da tarde. Es 1 de la tarde. E aí o S usa só para uma, ou meio-dia ou meia-noite. Então é meio-dia, é meia-noite. O resto é tudo são as. Então, son las 8, son las 3, son las 4, son las 9. Em espanhol, a gente não fala como a gente fala no português às vezes. São 15 horas, 16 horas, 21. Em espanhol não. 3, 4, 9. Então aqui alguns exemplos. Ó. Son las 9. Son las 10. A gente pode falar também, son las 10 em ponto. Então são 10 em ponto, igual a gente fala no português, né? Son las 11. Então a gente pode falar também, son las 11 de la mañana. Então são as 11 da manhã. Aqui, son las 12 ou es meio-dia. Então, são 12 ou é meio-dia. Son las 3 ou son las 3 de la tarde. Son las 9 ou son las 9 de la noche. Então você viu que a gente não fala 21, né? Nem 15, é só a hora mesmo. Aqui, son las 12 de la noche ou es medianoche. E por último, es 1 de la madrugada. Vamos ver alguns exemplos aqui de outras horas. Então, esse aqui que tem minutos, por exemplo, es la 1:10. Aí a gente usa esse Y para ligar, né? Que significa E. Então, é 1:10. Son las 8:05. Son las 10:15. Então, esse quarto significa 15. Que quarto nada mais é do que um quarto de uma hora, né? Um quarto de uma hora é 15. Então, você pode falar tanto son las 10:15, mas também pode falar son las 10:15. É a mesma coisa. Son las 11:20. Son las 5:23. E são las 6:30. Então vamos dar uma olhada agora no relógio. Então aqui, ó, quando for hora exata, a gente pode falar em ponto, né? Como a gente já tinha visto. Então são las 8 em ponto. Aí vem 8:05, 8, né? 8:05, 8:10, 8:15, que é 15, 8:20, é 25 e média, né? 8:30. Aí, a partir daqui, a gente vai contar os minutos que faltam para chegar na próxima hora. Então fica menos 25, menos 20, menos quarto, ou menos 15, menos 10, menos 5, e aí chegou em ponto de novo. E aí tem duas formas da gente falar, dependendo do país. Na Espanha, se diz assim, a hora seguinte menos os minutos que faltam para chegar. Então, aqui tem alguns exemplos, né? São las 2 menos quarto, são las 3 menos 10. Então, para entender melhor, ó, por exemplo, 5:40. Na Espanha a gente fala, são las 6 menos 20. Então, é a hora seguinte, que no caso é as 6, menos os minutos que faltam para chegar nessa hora. Então, são las 6 menos 20. São las 7 menos quarto. São las 8 menos 10. São las 9 menos 5. Já na América do Sul, é como a gente fala aqui no Brasil, né? Então, são 10 para las 3, por exemplo. São 20 para las 4. Aqui
outros exemplos. Ó, 20 para las 6. Né? Em português seria 20 para 6. Então é bem mais parecido com como a gente fala aqui no Brasil, né? Quarto para las 7. 15 para 7. 10 para las 8. 7:50. 5 para las 9. 8:55. Lembrando que essa forma de falar é só a partir de a partir de, por exemplo, 7:30, ou 8:30, 6:30, 5:30. Se for 5:20, você não vai falar 40 para las 6, por exemplo. Aí você vai falar 5:20, né? Igual a gente aprendeu. A partir quando for meia, que aí a gente usa essa forma aqui. Na América do Sul desse jeito, que é igual a gente fala aqui no Brasil. E na Espanha, aquele outro jeito que eu expliquei para vocês. Então, isso é tudo por hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.